do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria esteja em todos os corações. Queridos irmãos, mais uma vez esclarecendo a fé. Vejo nas plataformas da internet muitos querendo refutar a fé da Igreja Católica, o que a Igreja Católica prega e ensina. Vem falar que a alma, vi pessoas falando que a alma não é eterna, ela morre ou dorme. E isso contradiz a própria palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus tem que estar em harmonia, desde Gênesis até o Apocalipse. Ela não pode estar contraditória a si própria. Para entender, nós temos que entender primeiro Gênesis. O que aconteceu em Gênesis? As pessoas que explicam e refutam a nossa fé não entendem Gênesis. Entendem do jeito delas, mas não como tem que ser entendida. Por exemplo, vamos pegar o que é pecado e o que é vida. Jesus veio nos dar a vida, certo? Certo. E o que é pecado? Quando nós lemos em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 em diante, dá assim, deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que deles comerdes, morrerás indubitavelmente. Ou seja, o que Deus disse a Adão: se comer do fruto, ele morrerá. Morrerá indubitavelmente, ou seja, com certeza ia morrer. Passou. Adão pecou. E que Adão? Qual o pecado de Adão? Qual que é o pecado? O pecado original. Qual que é o pecado? Não é o ato sexual, não é morte, não é o pecado inicial, original, é a desobediência. Os outros pecados é consequência da desobediência. E com essa desobediência gerou a morte. O que é a morte em Gênesis? Porque Deus disse ali, morrerás indubitavelmente, tá? Mas em Gênesis capítulo 4, versículo 3, capítulo 5, versículo 3, está escrito assim, todo o tempo que Adão viveu foi de 930 anos. E depois morreu. Deus esperou Adão formar primeiro a humanidade para depois morrer, sendo que ele não volta atrás da sua palavra? Então o que aconteceu naquele momento, quando Adão comeu do fruto ao qual Deus deu o preceito para não comer? Naquele momento, ele se despiu da graça de Deus, ou seja, ele era amigo de Deus, andava no jardim com Deus, e quando ele comeu do fruto, ele se envergonhou de Deus, porque ele se despiu da graça de Deus e se escondeu de Deus. É o que o pecado nos faz no dia de hoje. Quando a gente comete um pecado, a primeira coisa que a gente faz é afastar de Deus. Esse é o pecado original, que vem dando consequência em toda a humanidade. E a graça? Paulo
nos orienta sobre isso. Vamos ver lá em Romanos 5, versículo 17 a 21. Se lermos do 12 em diante, veremos todo o ensinamento completo a respeito do pecado. Mas vamos ler do 17 até o 21. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte por esse único homem, muito mais aqueles que receberam em abundância a graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só, a condenação se estendeu a todos os homens. Assim, por um único ato de justiça, recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem, foram todos constituídos pecadores. Assim, pela obediência de um só, todos tornaram justo. Sobreveio a lei, que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, que Paulo está orientando de que o pecado é a desobediência e ponto. E a vida eterna vem pela obediência. O que é a graça? A graça é a recuperação, é o retomar novamente a condição de Adão e Eva. Quando Eva e Adão pecou, eles afastaram-se de Deus, despiram-se da graça de Deus, ou seja, se afastaram de Deus. Com Jesus Cristo, que Jesus Cristo nos ensina como ser obedientes, ele nos torna, seguindo os seus ensinamentos, ele nos torna novamente íntimos de Deus, ou seja, próximos de Deus. Tanto é que ele nos ensina na oração do Pai Nosso chamar a Deus de Pai. Ou seja, fazendo nós vermos que no Antigo Testamento dá a interpretação de que Deus era carrasco. E ele judiava, ele maltratava, ele fazia coisas para machucar, ferir, e não é assim. Jesus vai mostrar que Deus é Pai e que ama. Então ele vem nos dar essa graça novamente de voltar para Deus, para que nós possamos voltar novamente à antiga condição de íntimos de Deus. Pois quando Adão e Eva pecaram, abriu-se um leque da alma a outros entendimentos, e aonde constitui os outros pecados, as outras consequências, a outra consequência do pecado original, que seria a desobediência. Como Deus colocou nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos são leis de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar domingos e festas, não proclamar o nome de Deus em vão, honrar pai e mãe, não matará, não roubará.